Salve, tudo bem? Quais são as suas linhagens patrilinear e matrilinear? De onde vieram seus ancestrais antigos na linha masculina direta, pai do pai do pai do pai e assim por diante? E de onde vieram as suas ancestrais antigas da linha feminina direta, mãe da mãe da mãe e assim por diante? Você sabe? Neste vídeo, nós vamos falar sobre esse tema e tem grandes chances de você descobrir coisas novas sobre as suas linhagens e ficar com vontade de saber ainda mais. Então, prossiga por sua conta e risco. E fica até o final, não só porque o tema é muito interessante, mas porque vai ter um bônus bem bacana para compensar sua audiência, beleza? Tem duas maneiras de você saber suas linhagens. Uma é por meio de pesquisa genealógica tradicional, é claro. Algumas pessoas têm a sorte, e muitas vezes o esforço também, de ter uma árvore genealógica com essas beiradas completinhas. Mas essas pessoas sortudas são minoria. A maioria das pessoas só chega até algum ponto e dali em diante não sabem mais quem são ou de onde vieram aqueles ancestrais. Mas a genética faz muita diferença nesse aspecto. Ela tem uma característica fantástica, quase mágica, que consegue facilmente mostrar a trajetória desses seus ancestrais patrilineares e matrilineares, revelando as populações a que esses ancestrais pertenceram. Isso é feito por meio dos cromossomos Y nos homens e mitocondrial em homens e mulheres. Note bem, eu não estou falando do cromossomo X, mas sim do mitocondrial. Eles são diferentes. Se você ainda está confundindo os dois, assista a esse outro vídeo aqui do canal sobre os nossos cromossomos e você vai entender melhor. O cromossomo mitocondrial sempre é transmitido da mãe para todos os filhos, e o cromossomo Y é sempre transmitido do pai para os filhos homens. Essa herança genética específica desses dois cromossomos é sempre feita sem recombinação. E por isso, esses dois cromossomos são haplotipos, ou haplótipos, se preferir. Eles só mudam quando há mutações genéticas. E essas mutações podem ser acompanhadas ao longo do tempo, ao longo das gerações. Então, pessoas que têm os mesmos haplotipos formam grupos desses haplotipos. Esses grupos são chamados haplogrupos. E essa classificação permite que a gente use a genética para olhar diretamente para o passado. Dezenas, centenas de gerações ao passado e saber de onde vieram nossos antepassados e quais desses ramos são parentes entre si. Fantástico, né? Então, você pertence ao haplogrupo mitocondrial da sua mãe, da sua avó materna, da mãe dela e assim por diante. E você também pertence ao haplogrupo Y do seu pai, do seu avô paterno, do pai dele e assim por diante. Mulheres não têm o cromossomo Y, mas o pai delas tem, e elas, como filhas dele, também pertencem àquele mesmo haplogrupo, é claro. A diferença é que para elas descobrirem esse haplogrupo, vão precisar testar o pai ou outro parente que tenha o mesmo cromossomo Y, como um irmão que seja filho desse mesmo pai, ou um tio paterno, ou avô, ou um primo que seja filho de um irmão homem do pai, e assim por diante. Já o haplogrupo mitocondrial está presente na genética de todas as pessoas, então é mais fácil saber o seu. Você já fez um teste desses? Já sabe quais são os seus haplogrupos? Das pessoas que fizeram testes de ancestralidade, a maioria já parou para prestar atenção nos haplogrupos. Você provavelmente é uma dessas pessoas. Mas talvez você não saiba que os testes comuns de ancestralidade não são capazes de te informar seu haplogrupo, digamos, final. Ou seja, o haplogrupo exato a que você pertence. Isso vale tanto para o Y quanto para o mitocondrial. Não é que o haplogrupo informado esteja errado, ele só não está muito preciso ainda. Com esses testes mais simples, você já consegue saber a qual dos galhos principais da árvore de cada haplogrupo você pertence, mas você ainda não sabe qual é o galho mais específico. Que diferença isso faz? É que os galhos mais gerais te dão um retrato mais longínquo no passado. Eles mostram o caminho dos seus ancestrais desde a origem na África até certo ponto no mapa e na história. Mas desse ponto até aqui, existem muitas gerações até chegar em você. Então fica faltando esse meio do caminho. Você vai saber se a sua linhagem tem origem mais provável na Europa, nas Américas ou na própria África, talvez na Ásia ou no Oriente Médio. E se você conseguiu avançar nas pesquisas documentais ou deu sorte com as correspondências recentes de DNA, você também vai saber quem são alguns dos seus trisavós, tetravós ou até um pouco mais além.
mas vai ficar faltando aquele meio do caminho, aquela ligação entre o último ancestral patrilinear que aparece na sua árvore e aquele galho do antigo haplogrupo Y. Vai ficar faltando também a ligação entre a última ancestral matrilinear na sua árvore e aquele galho ancestral da árvore dos haplogrupos mitocondriais. Então, obter os haplogrupos mais precisos te ajuda a aproximar um pouco mais essas ligações. Veja bem, mesmo sabendo os haplogrupos mais precisos, ainda é improvável que você complete suas ligações. Mas é um avanço enorme nessa direção que te habilita a encontrar matches de haplogrupos que estão geneticamente falando muito próximos de você. E eventualmente, se você der sorte, poderá sim avançar na construção da sua árvore. Outra excelente utilidade de saber os haplogrupos mais precisos é poder usar essa informação para ajudar a direcionar as buscas de genealogia genética, seja quando você estiver buscando parentes que estejam nessa mesma linhagem ou, ao contrário, para eliminar matches de linhas que não são seu foco naquele momento. Isso tudo sem falar que é muito empolgante você ter essa informação quase mágica mostrando o caminho feito pelos seus ancestrais, né? Pelo menos eu acho. Um rápido parêntese. Eu venho falando de galhos e ramos das árvores Y e mitocondrial para simplificar e facilitar o entendimento, mas em algum momento você vai se deparar com o termo técnico utilizado para esses níveis de aprofundamento. Esse termo é conhecido como clade, ou clade na pronúncia em inglês. As clades mais específicas, que se ramificam a partir das principais, são conhecidas como subclades. Então, quando falamos do haplogrupo mais específico, estamos nos referindo àquela subclade mais detalhada a qual você pertence, ok? Então, ok, você entendeu o que são os haplogrupos mais precisos e para que eles servem. E talvez você tenha ficado com curiosidade de saber os seus, né? Mas então, o que é que você precisa fazer para descobrir isso? Que tipo de teste de DNA é ideal para esse propósito? Você quer que eu te conte no próximo vídeo? Ou prefere saber agora mesmo? Agora? Então vamos nessa! Para saber seus haplogrupos mais precisos, você precisa fazer um teste mais completo. Um teste que leia mais variantes no cromossomo que representa o haplogrupo que você quer saber. Esse tipo de teste é chamado de sequenciamento do DNA, enquanto os testes mais comuns são feitos com uma tecnologia mais simples chamada genotipagem. Se você quer saber com precisão o haplogrupo matrilinear mitocondrial, você precisa fazer um sequenciamento de todo o DNA da sua mitocôndria. E se você quer saber com precisão o haplogrupo patrilinear, o haplogrupo Y, você precisa fazer então, seja em você, se for do sexo biológico masculino, ou num parente homem que tenha o cromossomo Y que você quer avaliar, um sequenciamento desse cromossomo Y. No caso do Y, existe o sequenciamento completo e também existem sequenciamentos parciais, que não leem o cromossomo inteiro, mas já leem bem mais do que os testes comuns. O cromossomo Y é bem maior que a mitocôndria, por isso existem essas gradações. Se você só quer avançar mais um pouco o seu conhecimento, pode optar por um teste intermediário que não custa tão caro quanto o completo. Mas se você tem o dinheiro e quer saber logo o haplogrupo mais preciso, pode optar por investir no teste mais completo. As duas principais empresas que fazem esse tipo de sequenciamento são a Family Tree DNA, ou FTDNA, que é a mais tradicional nesse ramo, e a Nebula Genomics, que tem um tipo de teste mais completo que também serve muito bem para esse propósito. Eu vou falar das duas opções aqui para que você possa escolher aquela que se encaixa melhor nos seus objetivos. A maioria das pessoas já conhece a FTDNA, porque eles também comercializam o teste comum de ancestralidade, que no caso deles se chama Family Finder. Se você já fez o Family Finder diretamente com eles, você muito provavelmente tem a opção de solicitar o upgrade desse teste para o sequenciamento dos haplogrupos sem precisar coletar uma nova amostra de DNA. Isso não vale para quem fez upload ou transferência de arquivos para a plataforma, mas apenas para quem testou com a empresa mesmo. Mas se você não testou com eles, não é necessário fazer o Family Finder para fazer os sequenciamentos dos haplogrupos. Você pode também comprar separado se quiser. De toda forma, ali você pode escolher se quer saber apenas o haplogrupo mitocondrial ou, no caso dos homens, também se quer saber o haplogrupo Y. Para o haplogrupo mitocondrial na FTDNA, existe apenas uma opção, que é o sequenciamento completo da mitocôndria, cujo valor costuma girar em torno de $160. Mas eles têm o costume de fazer promoções no Dia das Mães. Já para o haplogrupo Y, eles oferecem atualmente 3 opções que eles chamam de
Y37, Y37, Y111 e Big Y 700. Esses números se referem à quantidade de marcadores analisados no cromossomo. Marcadores, para esse propósito, do qual estamos falando aqui, são variantes genéticas que, quando combinadas, revelam um haplogrupo. O primeiro teste Y da ftDNA analisa 37 marcadores, o segundo 111 e o mais completo cerca de 700. São níveis de detalhamento, portanto, sendo que o Big Y 700 é equivalente a um sequenciamento completo do cromossomo Y. O valor varia, é claro, sendo que o Y37 costuma custar cerca de $120, o Y111 cerca de $250 e o Big Y 700 cerca de $450. Também é comum eles fazerem preços promocionais no Dia dos Pais, que nos Estados Unidos costuma cair em junho em vez de agosto, como aqui no Brasil. Caso você queira saber tanto o haplogrupo mitocondrial quanto o Y no teste da mesma pessoa, no caso, um homem, o ftDNA te dá a opção de comprar um pacote que combina os dois testes, com um pequeno desconto. Na data que eu estou gravando esse vídeo, a combinação do sequenciamento da mitocôndria com o Big Y 700, por exemplo, está somando $599. Um pequeno desconto de $9. Eu acho que eles podiam ser mais generosos nesse desconto, mas já é melhor do que nada, né? Fazendo um desses testes, ou os dois, na ftDNA, você obtém, portanto, seu haplogrupo com um nível de precisão bem melhor do que aquele que você consegue com o teste mais simples. No caso da mitocôndria, é o nível máximo de precisão. E no caso do Y, isso depende da profundidade do teste que você escolher, é claro, sendo que o Big Y 700 também te dá o nível máximo. Como eu mencionei há pouco, a ftDNA é a plataforma mais tradicional nesse ramo dos haplogrupos. Eles são os pioneiros nessa empreitada. Então, eles têm também uma comunidade bacana, o que te dá boas chances de obter matches de haplogrupos e até a possibilidade de participar de grupos de discussão da clade ou da região a que você pertence. E eles também fornecem relatórios muito interessantes que trazem informações históricas dos seus haplogrupos identificados. Se você tem o dinheiro para investir, é muito bacana. Agora eu vou falar sobre a Nebula Genomics, que funciona de forma diferente da ftDNA. Enquanto a ftDNA comercializa sequenciamentos da mitocôndria e do Y, a Nebula não faz essa distinção comercialmente. O serviço que a Nebula oferece é o sequenciamento completo de todo o DNA, ou seja, de todos os seus cromossomos, o que, é claro, inclui o Y nos homens e a mitocôndria em todo mundo, além do cromossomo X e de todos os cromossomos autossômicos também. Esse é um sequenciamento mais avançado que o da ftDNA, porque, além de ser um sequenciamento completo, ele também é feito com maior profundidade de leitura, o que significa que o nível de precisão e de completude tende a ser maior que aquele da ftDNA. Do teste da Nebula, você consegue extrair sua mitocôndria, consegue extrair o Y e consegue extrair também um arquivo contendo suas variantes autossômicas, equivalente a esses arquivos de dados brutos que você baixa quando faz um teste comum de ancestralidade. Só que, como o teste da Nebula é um sequenciamento completo, você consegue extrair kits de qualquer uma das outras empresas ou um kit que combina todos os outros, que é conhecido como superkit. Então, essas são vantagens que a Nebula tem em relação à ftDNA. Outra enorme vantagem é que esse tipo de teste é o melhor investimento que você pode fazer para cuidar da sua saúde, como eu falei nesse outro vídeo aqui. Vale a pena assistir. Mesmo que você não tenha interesse nesse tema e esteja buscando apenas os haplogrupos, literalmente não vai custar nada extra caso você depois queira ou precise investigar alguma coisa relacionada à saúde no seu genoma, seja para você ou para um filho, por exemplo. Então, fica a dica. O preço normal do 30xWGS da Nebula é de cerca de $250 mais uma assinatura. Eles costumam mudar com frequência a maneira de comercializar essa assinatura, que pode ser vitalícia ou temporária. Mas não é necessário adquirir a assinatura vitalícia, porque o foco dela são os relatórios periódicos de saúde que a plataforma também oferece. Dessa forma, você pode escolher a assinatura mais barata que estiver disponível no momento da compra do seu kit, e isso já vai ser suficiente para você. Lembre-se de depois cancelar a assinatura para evitar que ela seja renovada, a menos, é claro, que esse seja o seu objetivo.
A Nebula não cobra valor extra para você baixar os seus arquivos, o que também é um grande diferencial, pois a FTDNA te cobra $100 extras caso você queira baixar o arquivo completo do seu cromossomo Y, para depois colocar no YFOL, por exemplo, que é o portal específico de haplogrupos mais tradicional do mundo. Lembrando que o YFOL também tem uma taxa para analisar o seu arquivo, é claro. Custa €23 se for só a mitocôndria, ou €45 se for o Y com ou sem a mitocôndria. Por falar nisso, no caso dos haplogrupos, a Nebula não tem uma comunidade própria como a FTDNA, mas tem uma parceria com o YFOL, de modo que as pessoas interessadas podem transferir os arquivos diretamente da Nebula para o YFOL para análise. Além disso, nessa parceria não há valor adicional para a análise do haplogrupo mitocondrial. Para o Y, a análise inicial também é feita gratuitamente, já trazendo o haplogrupo mais específico. E caso a pessoa deseje, tem a opção de pagar um valor com desconto para entrar na comunidade do YFOL, ter acesso aos matches e mensagens e obter a análise completa, que inclui a contagem manual dos STRs, que são os Short Tandem Repeats, ou seja, as repetições de grupos de letras no Y que permitem uma forma diferente de avaliar o haplogrupo e encontrar matches. Nessa parceria, o YFOL interpreta os dados da Nebula usando a referência mais atual do genoma humano, conhecida como T2T, ou TDT, o que garante a maior precisão na avaliação dos marcadores e dos haplogrupos, enquanto a referência da FTDNA é a antepenúltima mais nova, conhecida como referência 37. A FTDNA não tem parceria com o YFOL, mas como eu falei agora há pouco, quem testou com a FTDNA também pode querer colocar o arquivo no YFOL para estar presente nas duas comunidades, só que com aqueles custos extras, né? No caso da Nebula, o custo extra é o frete de retorno do kit do Brasil até os Estados Unidos, que não está incluído na compra do kit, ao contrário da FTDNA, que tem uma parceria com a Damares Andrade para isso. Nós já falamos dessa parceria nesse outro vídeo sobre como escolher o melhor teste de DNA para os seus objetivos. É outro vídeo que vale a pena assistir. Aliás, eu diria que todos os vídeos do canal valem. Mas enfim, se você quer saber os seus haplogrupos mais precisos, qual teste vale mais a pena então? FTDNA ou Nebula? Ou quem sabe até mesmo os dois? Exatamente, depende dos seus objetivos. Se você quer saber apenas o haplogrupo mitocondrial e não se interessa por questões de saúde, então a FTDNA vai ser a melhor opção para você, pois fica mais em conta e tem uma comunidade mais estruturada. Mas se você quer saber o haplogrupo Y, então a decisão fica um pouco mais difícil. Caso você queira fazer um teste intermediário, a FTDNA ainda vai compensar porque o valor vai ser menor do que o da Nebula. Mas se você quiser fazer o teste mais avançado, que na FTDNA se chama Big Y700, então o valor da FTDNA já fica mais caro que o teste da Nebula, que é mais completo, como falamos. O pacote da FTDNA com os dois haplogrupos, então, já fica bem mais caro que o teste da Nebula. Então, só compensaria pagar a diferença se você fizer questão de estar na comunidade da FTDNA. Do contrário, vai compensar mais testar com a Nebula, que tem o teste mais completo, com maior profundidade do sequenciamento, possibilidade de extrair o superkit autossômico e, é claro, a vantagem de poder usar o seu genoma para questões de saúde. Caso você queira estar no YFOL, a Nebula também leva vantagem por já ter a parceria com a avaliação na referência mais nova do genoma e maior profundidade de leitura, e também por não cobrar valor extra para o download dos arquivos. Então, se você tem dúvidas sobre qual empresa escolher, a minha recomendação é optar pela Nebula, até porque, eventualmente, eles podem acabar fazendo também uma parceria com a FTDNA, como, aliás, eles já prometem há anos, mas até hoje nunca cumpriram. Nunca se sabe. Outra boa estratégia é você escolher com base nas promoções. Como eu falei, a FTDNA faz boas promoções para os testes de haplogrupos nos dias das mães e dos pais. Então, se você quer muito estar ali na comunidade deles, vale aguardar esse período. E a Nebula costuma fazer promoções bacanas no dia do DNA, que é 25 de abril, e na Black Friday, em novembro. Também costumam ser ótimas oportunidades de economizar. Então, vale a pena separar a grana e aguardar para dar o bote. Outra dica que eu te dou é fazer um cartão em dólar. Tem vários bancos digitais que oferecem ótimas opções. Se você escolher bem, vai conseguir economizar bastante no câmbio e no IOF.
Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso aqui no canal também. E esse vídeo aqui está chegando ao fim. Mas antes da gente finalizar, chegou a hora do bônus que eu te prometi no início. É uma dica muito bacana que eu quero te passar. Enquanto você não decide se faz ou não um teste específico de haplogrupo ou em que empresa vai fazer, você já pode tentar avançar um galinho a mais com o arquivo que já tem, sabia? Se você testou numa empresa que fornece dados do cromossomo Y ou da mitocôndria, você pode baixar o seu arquivo e jogar em duas plataformas bem bacanas para fazer uma análise complementar. Caso o seu teste não tenha sido feito na 23andMe, você vai precisar converter o seu arquivo para esse formato antes, coisa que eu também vou te ensinar num próximo vídeo. Até quem testou na Ancestry.com ou no MyHeritage consegue saber o haplogrupo usando o arquivo de dados brutos. O MyHeritage e o teste autossômico da ftDNA não fornecem dados da mitocôndria, mas fornecem dados do cromossomo Y nos arquivos dos homens. E a Ancestry, a 23andMe, a Genera e a MeuDNA fornecem dos dois cromossomos. Se você já sabe converter o seu arquivo, ou se já testou na própria 23andMe, pode avaliar o haplogrupo mitocondrial parcial na ferramenta do James Lick. E para o haplogrupo Y, você pode usar a ferramenta Clade Finder da YSEC. Eu deixei os links para isso aqui na descrição do vídeo, ok? E depois eu vou fazer também vídeos específicos mostrando como analisar corretamente seus haplogrupos nessas duas ferramentas. Então, como diriam os Looney Tunes, por hoje é só, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não deixe de marcar o seu joinha e também compartilhar com as pessoas que também vão querer saber sobre os haplogrupos específicos. Caso tenha ficado com alguma dúvida, deixe a sua mensagem nos comentários que eu respondo com prazer. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.